Pronto. E o António, entretanto, como isto é mágico, o António aparece, desaparece. Eu vou outra vez tentar mandar um convite ao António. Assim, sei lá, tipo, para ver se a gente consegue fazer este café místico. Ok. António. Chama o António. Chama o António. Não, eu não quero acabar. Assim, agora culpa-me a net. Pois é. Pois é a net e é a burrice. Mas é a net, isto começou-me a dizer que, pronto, que eu vivo na favela, que isto está fraco. António, estás aí em cima. Ok, eu vou-te adicionar. Faz favor, aceite. António, Não mexe! Não mexe! a bênção. A bênção, se faz favor. Olá, meu querido. Olha, não mexas no telefone. A sério, não respires. Não Não respiro. mexas no telefone. Não respires. Estás lindo, maravilhoso. Ah, conseguiste ir ao barbeiro? Eu também. Eu também. Não consegui, ainda não cortei. Ah, não. Ah, mas também não está assim. Não estás assim tão O, bem das cavernas. Olha, não, eu. o que eu cortei foi a barba, porque enganei-me no pente e depois fiz assim e depois tive que fazer tudo. Vou pôr esta coisa aqui no não incomodar, que é para ver se ninguém me liga. Estás a ver? Ah, boa. Ah, Pronto, eu estas coisas mas sei, olha, sei lá. olha, eu vou acreditar que ninguém vai ligar para mim neste momento. Não, agora tens aí uma coisinha em cima, fazes assim no telemóvel, nas opções do shortcut, cá em cima aos atalhos, e tens uma meia-lua. Amor do meu coração, eu se toco no Amado. telemóvel, vamos outra vez para os pais. Olha, bora beber o nosso café, se não fica gelado. Eu Que isto é assim, isto é já estou mais a beber, já estou a descafeinado beber. místico, não é? Olha, Ah, não, a Nescau, minha é. Ah, olha, não, ao isso é mais contrário, para de manhã. Nescau Não, e, desculpa. e espalha a alegria. Foi mal que Ah, gosto muito de maravilhoso. espalhar a alegria, que é das coisas mais importantes da vida. Exatamente, espalhar alegria. Não, eu estou com este, porque é assim, e mesmo assim tem que ser um descafeinado místico. Olha, teve aí, eu acho que um amigo teu, que está aqui agora, a dizer que tu vives na favela. Aliás, que nós vivemos na favela, porque nós vivemos muito perto, não é? Isso é o meu primo, eu posto. É quem? O teu primo. É, eu acho que não é um Então, mas nós não Francisco. somos primos. Hã? É mais um primo, mas nós somos os dois primos. Ele também é. Nós somos primos, Ah, estamos do também é outro nosso lado. Esse é primo. primo do outro lado, claro. Ah, é o primo do outro lado. Pronto, mas o primo do meu primo é meu primo. Exatamente, exato. Meu primo é. É o que não falta são primos. É. É, É só primos. Está bem? Mas tu tens aí um pano muito bonito, muito místico. tenho Muito vários. místico. Tenho vários. Olha, pronto, olha, eu tenho muitas coisas místicas, mas por acaso não as tenho aqui. Tenho no gabinete, muitas, algumas. Levei tudo para lá, quase para o gabinete. Aqui tenho os meus cristais. Epá, tenho uma coisa aqui que não sei se isto é uma japamala, se é uma taisha, que é É mais um uma turco taíça, não é árabe. É mais japamala. um turco árabe. É mais um terço árabe, não é? Um turco árabe. Não É mais tem. um terço árabe. Não tem um número certo de certeza para ser um japamala. Pois, Mas no porque as fundo, japamalas são 108 peças, são mas 108 no contas. fundo o objetivo dessas peças todas é sempre a mesma, que é tu poderes contar o número de orações que estás a fazer. Pois, mas isto tem a ver, normalmente é usado para o Ho'oponopono, não é? Quer Claro, dizer, também, não só, mas também. cada tradição há de ter a sua forma. Isso é Exato. como o rosário que se usa na tradição católica. Pois, exatamente. Eu Depois tem esta acho várias que é assim, peças. acho que foi a Diana, acho que foi uma das viagens, não sei se foi do Nepal, se foi da Índia, que ela me trouxe isto, numa das viagens dela, Sim, que é lindo, não é? é muito bonito. Olha, eu podia estar com o meu japamala, mas olha, agora está ali guardado. Tá, não, mas este não dá para pôr ao pescoço. Não, Este é esse não mais dá. pequenino, Não as dá. japamalas têm 108. Não, isso é mesmo daquelas coisas, por exemplo, que os É aquela que muçulmanos está na usam mão. muito, que estão sempre na mão e estão sempre a contar, porque no fundo estão a É o fazer que as a gente promessas. precisa, não é? Contar até 100, tal, às vezes, não é? Contar até É, 100, com aqueles muito chatos, estás a falar contar até 100. do Zeca Diabo. Estás a falar do Zeca Diabo. Nós já somos do tempo do Zeca Diabo. O Sinzinho Malta. Sim, o Sozinho Lembras-te Malta. do Mas o Zeca Sinzinho Diabo Malta? é que. Não, o Sozinho Malta abanava a mão com a pulseira. O Zeca Diabo contava e dizia professorzinha, professorzinha.
E contava até 10 para ver se acalmava, se não matava as pessoas que o irritavam. Pois é. Estamos em tempos assim. O que não falta aí é a gente a precisar de conseguir fazer um bocadinho de grounding e acalmar, porque está aí tudo ao rubro. Está mesmo. Está tudo As ao pessoas rubro. estão. Pudera, não é? Pudera. E depois há uns que conseguem saber lidar melhor com as coisas que outros, não é? Pudera. Sim. Mas para isso também estão os terapeutas, isto é o pessoal mais, que é assim mais louco que eles, para conseguir acalmar as loucuras. Tem que ser muito louco. Ajuda muito. Às vezes os terapeutas também têm dias. Tem. São dias. É. É uma coisa que ainda há tempos um amigo meu olhou para mim e disse assim: mas tu zangas-te, mas tu não és todo zen. E eu, Que olha. é isto, António? Que é isto? Não, Caí eu não eu. caí, eu estou no mesmo sítio. Eu é que caí. Eu tenho isto em que estar. Opa, tenho que comprar uns suportes para. Olha, pronto, estão os livros todos a cair. Tenho que comprar uns suportes daqueles. Com uma armação e tal, a youtuber e coisa, aquelas coisas muito pró. Tenho que comprar uma coisa dessas. Parece-me bem. Que é para não andar aqui a fazer pilhas de livros e depois encostar ao computador e fazer assim umas cenas. É pá, mas assim, é mesmo à portuguesa, a gente desenrasca-se. A ideia é essa. A ideia é essa, ir fazendo aquilo que é possível. Tu estás mesmo a beber um cafezinho. Se te parece, isto Parece em muito vez de bem. café místico é mais um descafeinado místico. Boa. Isto a malta já começa a entrar na idade, não é? E depois já não consegue, depois não dorme. Isso, a questão da idade é uma questão muito interessante também, em termos místicos. Queres começar por aí? Ou eu vou-te fazer primeiro uma pergunta. Então faz lá. O que é ser místico? A ideia de uma pessoa ser mística, ao ponto ao contrário, os místicos são aqueles que buscam Deus. E a questão, depois agora podemos entrar aqui por várias questões acerca disso de Deus. No fundo, depende imenso de cada tradição e de cada pessoa que encontrará a sua forma de ver aquilo que é Deus. Há muito aquela ideia daquele senhor de barba barbudo, com uma coroa, sentar no seu trono, não é? Que é uma ideia muito ocidental. Mas, no fundo, o místico não é isso que busca. Ele, no fundo, vai buscar um sentido maior da coisa. Um sentido maior daquilo que Mas a dentro de si. organização diz. Mas dentro de si, não é? Exatamente isso que eu ia dizer. Um sentido maior daquilo que é a organização do cosmos, no fundo, passando o pleonasmo, naquilo que é, digamos, aquilo que é a organização do mundo que existe à sua volta e basicamente o que ele vai procurar é dentro de si um reflexo dessa organização, um reflexo desse movimento que existe e das influências que existem à volta dele. Porque, no fundo, tudo o que está dentro é a mesma coisa do que está fora. Se nós formos a pensar, basicamente, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós sentimos, as emoções que temos, no fundo, são as emoções que são nossas. Nós reconhecemos cá fora aquilo que nós temos cá dentro. E, portanto, a forma como nós nos relacionamos com o exterior depende da forma como nós somos interiormente. E por isso é que é tão interessante fazer esse processo de autoconhecimento, processo de autorreflexão, autoconhecimento, de perceber quem é que somos, de perceber aquilo que são os nossos gatilhos, os nossos padrões, aquelas coisas que quando nós damos já estamos a fazer aquilo outra vez, já não percebemos porque estamos enfiados naquele buraco, já dissemos 1000 vezes que não queríamos sair dele. E no fundo, para mim é um processo muito gratificante, não é fácil. A maior parte dos processos de autoconhecimento levam a processos muito complicados e muito difíceis, mas De solidão. quando tu começas já não vale a pena voltares para trás, porque agora é para a frente. É como eu digo no caminho de Santiago. One way road. É como eu digo no caminho de Santiago. Voltar para trás, não. Para trás já vou. Pois é, este ano ficaste impedido de fazer o teu caminho. O teu caminho de Santiago. O teu caminho continuas Não a estava fazer. programado fazer já. Eu fiz, ou seja, o último caminho que eu fiz de Santiago terminei na altura em que entramos em confinamento. Eu tinha a ideia de fazer este ano mais para a frente, vamos ver como é que a coisa corre. Que é um processo muito bom de autoconhecimento, fazer uma peregrinação é um processo muito bom de se confrontar, de nos confrontarmos connosco próprios.
Pois, eu calculo. E tu, normalmente são 40 dias, não é? Eu já fiz várias vezes o caminho, várias, digamos, dimensões diferentes. O último que fiz foram 42 dias, sim. Foram 1000 quilómetros a pé. Meu Deus, que aventura. E Que se eu soubesse que aventura. íamos confinar, tinha descido. Ou seja, eu estava em Santiago e vinha por aí abaixo. Já que é para estar confinado, estava confinado no caminho. Era muito mais do que estar confinado em casa. Pois era, pois era, pois era. Tu já fazes esta peregrinação há quantos anos, então? Já faço há alguns anos. Portanto, já faço para aí há 8, se não me engano. Deixa eu pensar. Para aí 2008. Já se calhar mais. Não. 2000 e... Eu tive alguns anos sem fazer. Olha, não sei. Pelo menos já fiz 5 vezes. Bom, Portanto já para aí há tirando 8 este, anos. Para aí há 8 anos. Há mais de 8, para aí há 10. Digamos a 10. Sim, é capaz de ter sido há 10. porque eu conheço de quê? Pá, aí há 5, Sim, para aí, sim. 5, 6 anos e tu já nessa altura já lembro-me que já de vez em quando chegava a dezembro, avisavas que ia desaparecer entre janeiro e março Exatamente, sim. Sim. e o António. Yeah. E tu já Oh, fazes o eu caminho, dou-te mas um já vais exemplo para a aqui. França, não é? Já fiz o português desde a fronteira e já fiz o francês todo. 2 vezes. Uma primeira vez não fiz todo, só fiz uma parte, porque tive que interromper por outras razões. E a segunda vez fiz todos. Foram os tais 1000 quilómetros. Porque depois eu ainda fui à costa e voltei outra vez para Santiago a pé. É À incrível. costa são só mais 100 quilómetros. Voltar para trás são mais 80. Não é nada especial. Eu acho isso assim uma coisa. Porque há muita gente que faz o caminho de Santiago e eu sei que há imensos peregrinos que fazem. Agora, ir sozinho durante 40 dias, Ah, fazeres 1000 quilómetros, passares o, por meio de tudo sozinho, por meio de florestas, por meio de situações. Acho isso fantástico. Sabes lá o que é que vai acontecer? Basicamente, aquilo é um processo interessantíssimo, que é um processo de aventura. Ou seja, a segunda vez que eu fiz o caminho, eu estava a recordar os sítios onde eu já tinha passado. Portanto, quando fazes a segunda vez, recordas que mais à frente vais encontrar o restaurante, vais encontrar o albergue, ou não queres ficar naquele albergue e tudo mais. Portanto, é um processo muito interessante nesse aspecto dessa memória, mas muito mais interessante é quando tu fazes um caminho que não fazes puta ideia para onde é que estás a ir. E Agora hoje não em estou a dia ouvir. o caminho está marcado. E, portanto, nessa perspectiva, há uma facilidade enorme em tu encontrares o caminho certo. Se nós pensarmos que há 800 anos não havia setas, não havia sequer caminhos mesmo, não havia estradas, poucos albergues, não havia restaurantes nem cafés, o processo era muito mais interessante nessa altura do que é hoje. Eu acho que eles iam caçando pelo caminho para comer, não é? Acho que eles iam caçando para comer. Basicamente, ias comendo Não aqui, podiam ias parar nas. comendo ali. Aliás, na altura era confinamento mesmo. Era, Nem ao postigo. É que nem ao postigo. exatamente, Não. sim. Ou seja, ias encontrando certos hospitais, como no fundo que é a ideia da hospitalidade, de não hospital como nós hoje o entendemos, de cura de doenças, mas um sítio onde tu conseguias dormir, portanto, aquilo, hospital no sentido de hospitalidade. Obviamente também havia certas pessoas que conseguiam fazer curativos e podias às vezes comer qualquer coisa, se houvesse, se não houvesse, olha, continuas a andar com fome. Portanto, era um processo nesse aspecto muito mais duro do que hoje em dia. Porque hoje em dia levas umas botinhas jeitosas, levas meias de caminhada, tens uma mochila, tens telemóveis. Portanto, é um processo duro à mesma, para os nossos tempos, mas se nós formos ver bem, há 800 anos atrás, aquilo é que era Bem, mesmo. consegues ficar com o peso todo controlado a seguir ao Natal e tal, calha bem, tal, a Não, é seguir ao ótimo, Natal, às é festas, ótimo. Uma pessoa cascas nos chega, quilos excessivos. chega em forma. Acredito. Tu fazes mesmo. Qual é o trajeto que tu fazes mesmo? Eu já fiz o francês, já fiz o português. Agora queria fazer outros caminhos, o do norte e um outro que é o primitivo. Que é os próximos que eu gostava de fazer. E gostava de fazer o português quase todos. Porque eu só fiz o português as últimas etapas, que é a partir da fronteira com Espanha. E eu gostava de fazer pelo menos de Tomar. O que é que isso é para ti, António? Em termos místicos, falando, Em termos em termos. místicos, é basicamente aquilo que eu estava a dizer há bocado. Primeiro é a percepção daquilo que te rodeia e
é o espaço em que tu consegues adquirir um certo silêncio. Portanto, eu faço quase sempre o caminho sozinho, não enxoto pessoas. Há pessoas que se colam aqui, que é outro processo muito interessante. Mas eu basicamente todos os dias saio sozinho e chego sozinho aos sítios onde por noite. Não levo assim, nada assim especialmente muito programado. Obviamente, quando vais no inverno tens de ter um bocadinho a noção de onde é que existem sítios, mas basicamente para mim é um pouco essa aventura. É o permitir-me eu Mas estar... levas um mapa, né? Levas um mapa à partida. Não, o que está finalizado. Tem um guiazito, mas é que tens as setas e vais seguindo. Mas para mim o que é importante é a parte do silêncio. Tu conseguires adquirir um silêncio para ti próprio, quer seja o silêncio exterior, onde basicamente o único ruído é o ruído da natureza, tudo o resto está basicamente silencioso, e é tu conseguires criar esse silêncio também dentro de ti. E isto permite-te teres uma percepção maior daquela parte que eu estava a falar de Deus, ou do divino, ou da divindade, o que quiserem chamar. E depois, de repente, tu consegues... Isto é quase como se fosse uma meditação em movimento. Há momentos em que tu tens insights. É isso que eu estava a pensar, é uma espécie de meditação em Exatamente, movimento. sim. Porque há momentos em que tu, de repente, acontece qualquer coisa, tu vês qualquer coisa, surge qualquer coisa na cabeça, e, portanto, é muito rico nesse processo. E depois que eu estava a te dizer, eu tive já várias experiências em que há pessoas que se colam aqui. E, claro, depende da natureza de cada um, eu geralmente as pessoas que se colam a mim vêm descarregar ou vêm-se libertar das suas frustrações no seu dia-a-dia. Não é? Devem pensar que eu sou um bom ouvinte, só porque eu tenho um Saturno de Gêmeos, portanto, deve ser o meu Saturno de Gêmeos lá em cima, devem pensar, este gajo é bom ouvinte. Então falam. Eu vou dizendo que sim. Às vezes já não estou a seguir muito bem o que eles estão a dizer. Eles, certo? Passado uma hora, ainda estão a falar. E depois lá, a gente depois se separa, só volta-se a juntar. Isso são histórias muito, muito interessantes que acontecem. Porque no fundo Tens também alguma história assim daquelas mais queiras partilhar connosco? Olha, uma das coisas que acontece no caminho que é muito estranha, eu conheço várias pessoas que já me disseram que já lhes aconteceu coisas similares. Havia um francês, que era uma dessas personagens, ele caminhou várias vezes comigo ao longo de 5 dias. Caminhava assim, meia hora comigo, uma hora e depois desaparecia. Ou ficava para trás, ou ia para a frente. E ele era muito chato, porque eu estava sempre a contar as mesmas coisas e sempre a dizer as mesmas coisas. Então já estava um bocadinho farto de o ouvir. E há um dia em que eu olho para as horas, olho para o mapa, não é? O mapa e vejo que aquilo agora daqui para a frente são para aí, já tinha andado para aí 30 km e eu ia ficar naquela terra e pensei, não, ele tinha ficado num café atrás de mim, portanto eu estava à frente dele, e eu pensei, são mais 12 km, são mais 3 horas, eu chego ao próximo albergue na boa. Isto é plano, sempre em frente, não há assim nada de complicado. Ainda para mais, aproveito e faço um bocadinho do caminho ao anoitecer, porque é sempre bom tu veres o pôr do sol à tua frente. Com as nuvens na planície no centro de Espanha, na Meseta Central, onde tu vês as nuvens todas cheias de cores, a formar dragões e sei lá que mais, coisas lindas e maravilhosas. E lá fui, eu estava a adorar o caminho que estava a fazer nesse processo lindíssimo de que eu estava a dizer, o silêncio. Caminhar às 3 horas, praticamente só olhando para o céu, a ver o que é que o céu vai se formando, é maravilhoso. É quase como tens um quadro que todos os minutos vai mudando de configuração. E então lá cheguei ao albergue e foi muito engraçado. Depois cheguei ao albergue, lá já me inscrevi, não sei o quê, paguei tudo mais. E o senhor diz-me assim: agora não pode subir para o quarto com as botas, tem que pôr as botas no armário que estão atrás de si. E eu, quando olho, estou a falar um caminho que eu estou a fazer, onde aquilo é tudo plano e não há árvores, não há hipótese de... Tu vês tudo à tua volta, já no quilómetros e quilómetros. E então eu olho para o armário e vejo as botas desse francês. Eu não sei onde é que ele me ultrapassou, não sei como é que foi possível ele ter passado por mim. Mas já várias pessoas me disseram que há coisas que acontecem assim, que há coisas que de repente estão à tua frente e não percebes como. Porque te distraíste, porque eu pus-me a descansar debaixo de uma árvore e se calhar ele passou e eu não dei
estranhíssimo, porque eu estou aqui e ele está ali o caminho ao meu lado, como é que eu não o vi, não é? Não, Mas ou há tiveste momentos algum assim. momento de. E Tiveste eu algum aí, momento. e eu aí pensei, não se estresse mais, ele se quiser ir até Santiago comigo sempre a chatear-me todos os dias, vai, eu não vou estressar rigorosamente nada. 2 dias depois, ele decidiu regressar a casa. Foi ótimo. Tiveste algum. É assim, sei que o medo é falta de fé. Quem faz uma peregrinação de certeza absoluta com um peregrino tem tudo menos medo, mas somos humanos, não é? Não, há pessoas que fazem que têm grandes problemas e grandes dificuldades. Há E pessoas o que que não eu conseguem pergunto fazer o é, caminho algum sozinhos. momento em que sentiste medo, medo, que é um sentimento perfeitamente descomum dos mortais? Não, propriamente não. Assim, não estou a recordar assim, nenhum momento em que eu tenha estado numa situação de tal maneira que eu tenha sentido medo. Apanhei um susto brutal uma vez, isso sim. Isso apanhei um susto brutal uma vez. Eu estava a ir de um sítio onde há uma capela de São Miguel e a seguir ia visitar a capela a seguir, ou a igreja a seguir, que é uma igreja da Virgem do Rio, se não me engano. É, Virgem do Rio. E enquanto eu vinha da capela de São Miguel e numa estrada sempre em frente, também daquelas que uma estrada sempre, não há árvores, não há nada, não há rigorosamente nada. Eu estava nesse processo de grande silêncio exterior e interior, em que eu tenho um momento em que senti uma boca a abocanhar-me a minha mão, portanto vais andar, não é? Há uma boca com uma abocanha à mão. Eu olho e apanho um susto desgraçado porque vejo uma boca de um cão. A seguir salta-me outro cão para cima de mim. Eu basicamente caí ao chão, dei vários gritos, porque eu não estava à espera que aquilo acontecesse, eles vieram atrás de mim. E entretanto apercebo-me, eram 2 cães, já com alguma dimensão, mas eram bebés, eram cães pai com 6, 8 meses. E portanto Era para teve que ficar brincar. comigo. E lá atrás vinha um senhor muito gordo de bicicleta, assustadíssimo, a pensar que eu ia morrer naquele momento. Que eu assustei-me Não. mesmo, foi um processo muito difícil. Mas eu estava-me a referir, tipo, assim, a um susto mais Sim, sobrenatural, uma coisa mas mais. neste momento houve uma coisa muito interessante, porque eu estava a ter uma ideia, estava a ter um insight, e este momento deu-me a certeza de que o insight que eu estava a ter era um bom insight. Porque, basicamente, isto agarrou o momento a dizer, presta atenção ao que aconteceu neste momento. Sustos sobrenaturais. Bem, eu nessas coisas não sou uma pessoa muito medrosa. Eu sou bastante aventureira. Não somos, Depois não do que é? eu já Claro. passei, depois do que eu já passei não é por aí. Mas Sim. lembro-me de, na, aquilo fica depois de Roncesvalles. Portanto, Roncesvalles é o primeiro albergue em Espanha. É um convento enorme, já com uma dimensão fabulosa. E depois passei por uma mata que é conhecida por várias bruxas se reunirem naquela mata e no fundo usarem aquela mata, aquele bosque como uma área de trabalho. E até tem mesmo lá uma cruzinha e tudo mais a dizer que houve processos, houve inquisições metidas aqui ao barulho, obviamente, tem as bruxas aceitam os inquisidores, eles gostam tanto uns dos outros que é uma coisa impressionante. E portanto aí deu para perceber e para sentir qualquer coisa de especial. Sim, qualquer coisa de especial. Mas assim, de resto, assim, digamos, um susto ou um medo nesse aspecto. As experiências que eu tive foram sempre muito prazerosas, não foram assim muito complicadas, não. Ok. Não, não. Ok. É como eu te digo, nessas coisas. Não são coisas que me metam muito medo. Pois. Oh, António, é assim, há uma diferença entre um místico e um esotérico. Sim, Julgo, sim. se não estou enganada, pronto, se não estou errada, um místico não tem obrigatoriamente que ter uma religião ou ser religioso, mas
Normalmente até são. Mas a ideia que eu tenho é que um místico procura o conhecimento dentro de si, um esotérico aplica alguns conhecimentos que já existem do homem. Não estou errada. Eu diria assim, um místico tem que ter uma prática religiosa. Ele não tem que pertencer a uma religião. Ele até pode ter a sua própria prática que ele próprio encontrou. Que é um pouco o que acontece com muitos dos movimentos gnósticos. Ele basicamente o que faz é um conjunto de processos, um conjunto de práticas, de orações, de meditações, rezas. Portanto, há várias formas de fazer a coisa para conseguir encontrar esse seu processo de se conectar com aquilo que é o divino. A parte esotérica é mais uma questão daquilo que é um pouco... Está lá, mas não está. Está presente, mas não se é dada a chave toda. É o que é, no fundo, podemos pôr em cima perspectiva daquilo que é um símbolo. Há um símbolo que transmite uma ideia básica, mas depois há muito mais coisas que estão por trás. E, portanto, muitos dos místicos são esotéricos por causa dessa prática que eles têm, que acabam por encontrar um conjunto de estruturas e um conjunto de símbolos. Eu considero-me mais na segunda Não, camada. não percebi. Eu acho que considero-me, encaixo mais na segunda camada. Pois. Porque, por exemplo, há muitas pessoas que têm conhecimento esotérico, mas que nem sequer têm uma busca por Deus. Pois é outra questão, que é o conhecimento, o que é o conhecimento, que é a sabedoria, e o que é, no fundo, tu podes isso em prática para fazeres um processo de descoberta dessa ideia de divino. Eu posiciono mais na parte do místico, sem dúvida nenhuma. Para mim, o místico é mais importante. Sim, tu és uma pessoa muito solitária. Solitária, calma, solitária, pronto, não é muito solitária, és uma pessoa que trabalha mais sozinho nas suas coisas. Eu sei que Nesse tens. aspecto, sim, sem dúvida nenhuma. O meu caminho é o meu caminho. Ou seja, eu vou beber a muitos sítios, eu apanho de muitos sítios e depois faço o meu próprio processo. Sim. Exatamente. Exato. Pronto, lá está. O que não implica que não és uma pessoa religiosa, não é? Não, de maneira nenhuma. Eu considero uma pessoa religiosa. As pessoas depois perguntam-me qual é a tua religião e eu digo que é a minha própria, que foi aquela que eu construí para mim. Fui buscar um conjunto de Sente que estruturas, um conjunto de práticas. Fui buscar um conjunto de estruturas, de práticas, portanto, montei um sistema que para mim funciona e para mim faz sentido. E, portanto, eu não me encaixo em nenhuma outra estrutura, porque eu até sou, nesse aspecto, sou bastante sincrético. Vou buscar coisas em sítios muito diferentes. E, portanto, depois também consigo falar com pessoas de tradições muito diferentes. Porque ainda no outro dia, eu já não sei o que é que me estavam a dizer, mas estavam a dar um conceito com um determinado nome que é usado nessa tradição, mas agora não estou a recordar o que é que era. E eu perguntei, mas explica lá um bocadinho melhor o que é que isso é. E depois disse, então isso é aquilo que eu chamo isto, não é? Porque no fundo é a mesma coisa. Tu chamas quê? Que eu tenho outro nome, tenho outra forma de designar, não é? E portanto tu acabas por encontrar, por vezes, os nomes são diferentes, mas os propósitos são os mesmos. Para mim, basicamente, só existe uma história. Basicamente, só há uma história que é descoberta de si próprio. E depois há várias formas de encontrar essa como é que diz, de dar um cenário ou dar uma certa vivência. Pode ser uma tragédia, pode ser uma comédia, pode ser várias coisas, mas no fundo todas as histórias da humanidade são a mesma, que é a descoberta de nós próprios. Pois, e é a eterna questão de quem é que eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. É a eterna questão que todos nós perguntamos, não é? E começa por essa busca. É de onde é que eu venho, quem é que eu sou, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. Então, é assim, eu acho que se nós apanharmos um bocadinho de, não obrigatoriamente teres que estar pegado a teologia ou a religião, mas que pegas um pouco da filosofia, das religiões, pronto, um bocado de conhecimento budista, um bocado de conhecimento
egípcio, porque eu considero essa muito à parte, a parte cristã, a parte xamânica, a parte das afro, pronto, a parte das religiões espíritas e etc. E, portanto, às tantas tu vais experienciando e vais apanhando um pouco de cada Sim, coisa, e não é? Vais filtrando. Pronto, porque as pessoas quem é agnóstico e quem é ateu e está no seu direito e, portanto, pronto, também não tem a mínima paciência para nos estar a ouvir, não é? Portanto, estamos a partir do princípio que as pessoas que nos estão a ouvir são pessoas espiritualizadas e pessoas que ou que todos, estão conectadas com Deus ou que todos querem somos, perceber essa todos, conexão. todos somos pessoas espiritualizadas. Eu sei que somos, só que há aqueles que não aceitam ou não querem. Exato, sim. Porque é pelo menos a maior responsabilidade do ser humano é ser espiritualizado. É o mínimo. É o mínimo. É uma condição de nascença. Exatamente. Exatamente, mas pronto, de cada um com o seu caminho e com as suas e com o seu estado evolutivo e com pronto. E eu acho que cada vez mais há pessoas a quererem entender. E, por exemplo, o que é que se uma pessoa te perguntasse o que é que eu posso fazer para ser, eu não quero estar conectada a religião nenhuma, ou eu sou cristã, ou não sou cristã, ou não sei muito bem aquilo que eu sou, e se uma pessoa te perguntasse, o que é que eu posso fazer sozinho, para ficar conectado? O que é que eu posso fazer para ser místico? O que é que eu posso fazer para começar-me a descobrir? Ou para estar em contacto com o meu eu superior? Ou começando aqui nesta base? Quais são as coisas que eu posso fazer para começar a ter esse momento, essa evasão e essa conexão? Toda a gente fala muito na meditação, nem toda a gente consegue fazer meditação, essa é a verdade. Porque no fundo as pessoas falam de mindfulness, 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 e é exatamente o contrário, porque a ideia aqui é mesmo esvaziar a cabeça, não é enchê-la, não é? Portanto, Uhum. eu acho que posso estar enganada, mas toda a gente Concordo, fala concordo, nas técnicas concordo. do mindfulness, quando na realidade o que nós queremos, o que pretendemos com a meditação é exatamente conseguir esvaziar tudo, não é? E fazer o Depende, pensamento bailar aqui e focar e tentar conectar connosco para depende depois muito, conectarmos. depende muito do objetivo. Em algumas tradições, a meditação é essa que estás a dizer, que é basicamente tu parares e sossegares tudo e não acontecer rigorosamente nada. E, portanto, criares esse silêncio que eu estava a falar há bocado, criares esse silêncio, portanto, fundamental, que permite encontrar contigo própria. Mas há outras formas, que podemos depois dar-lhes outros nomes. Por exemplo, o Carl Jung usa uma técnica que é a imaginação ativa, que é uma coisa um bocadinho diferente. Eu faço, às vezes, a pedido de várias pessoas, meditações guiadas, que lhes permite porem-se numa situação, não é mindfulness, mas eu crio-lhes uma situação onde elas se confrontam com partes delas próprias que elas querem trabalhar. E isso é um processo que é muito interessante, não é? Que é basicamente tu vais ouvindo e vais seguindo esse processo e vais te encontrando contigo própria. Há várias Mas isso formas. é assim, isso é levares a pessoa a um estado de meditação ou envolve um pouco de hipnoterapia? É assim, uma meditação guiada tem sempre hipnoterapia metida ao barulho. Ou a hipnoterapia baseia-se, ou foi buscar muita informação às meditações, obviamente, claro. Eu não Sim, sou eu não estou a falar na hipnoterapeuta e questão do não. trânsito, do invasivo e agora vais fazer de galinha e de pato. Não, não, não estou a falar Não dessa tem nada a ver situação. com isso, não tem nada a ver Estou com a isso. falar do estado hipnótico em que a pessoa é conduzida a ir ao seu subconsciente e a começar, Exatamente, aliás, é isso, que, é que, eu- isso. que eu utilizamos como terapia, não é? Aham, E sim. dá imensos resultados, imensos. Mas só fazeres a meditação de tu te sentares durante 5, 10 minutos nesse silêncio, todos os dias, permite encontrar já muitas partes de ti própria. Sem dúvida. Como estavas a dizer, nem todas as pessoas conseguem fazer isso porque o ruído é de tal maneira forte e complicado que se torna. Nem a outra, nem a guiada, às vezes as pessoas conseguem fazer, já estão num sítio qualquer completamente diferente. Mas disso que estavas a falar,
Por exemplo, uma das coisas que eu sugiro sempre, e que acho que é muito importante, é as pessoas terem um caderno onde podem anotar, no fundo, o seu diário, onde podem anotar as suas experiências e a sua vivência. E conseguirem... no início não é, porventura, muito fácil e se calhar até é bastante frustrante, mas passado algum tempo, se calhar começa a surgir alguma clareza sobre as questões que são verdadeiramente importantes na nossa vida. Os episódios que se repetem, ou seja, os padrões que tu tens. Agora está melhor. Olha, Assim até está melhor, vejo mais a cara, que tem estado assim um bocado tapado. Depois é que é o equilíbrio, o equilíbrio. É a verticalidade. Verticalidade. É. Mas basicamente. Ai, okay. Eu estava a dizer, encontrar esses padrões e encontrar essas perspectivas. Ou seja, é muito interessante tu fazeres uma reflexão para trás da tua história, olhares para aquilo que foi o teu passado. Por exemplo, isto é muito fácil de perceber, por exemplo, com relacionamentos. As pessoas que encontram sempre um parceiro com o mesmo padrão. Sempre com o mesmo padrão. Mesmo padrão, o mesmo tipo de energia, a pessoa com o mesmo tipo de energia. Exatamente. O olhar para trás para perceber como é que é a vida e depois olhar para a frente para seguir futuro, porque... Exato. E, por exemplo, as pessoas que encontram, que repetem os padrões familiares dos pais. Porque, no fundo, aquilo que foi a aprendizagem da criança, aquilo que ela absorveu, foi um padrão familiar de uma determinada estrutura e depois, muitas vezes, de repente, quando dão por ela, estão a repetir o padrão familiar dos pais. E, portanto, isto são processos que são muito interessantes e são fundamentais. E os homens procuram as mulheres com características como a mãe, muito também. E os homens e as mulheres procuram características de similaridade com o pai. Exatamente. Sim. Exatamente. Depois há muitas variantes que depois é preciso compreender, por exemplo, situações que eu conheço que quando trabalho com alguns homens, da dificuldade que eles têm de lidar com o próprio pai. E, portanto, transformam-se em, como é que é dizer, um certo ódio a um certo masculino, certo ódio a uma certa visão, que por vezes até é deturpada do próprio pai, porque depois de passar uns anos olham para trás e percebem que não era bem aquilo que eles imaginavam, e que isto leva-os para dimensões e para formas de estar que não são condizentes com aquilo que eles verdadeiramente querem. Mas como têm um padrão, desculpa interromper-te, querem cortar com ele a torta e a direita. Uma das coisas que eu tenho encontrado em alguns clientes, em pessoas que fui conhecendo e de algumas pessoas que recorrem às terapias, por exemplo, isso é comum nos homens, é assim, a lista das queixas, ou seja, daquela parte que não está resolvida, na parte do chakra umbilical, onde tens as tuas relações primitivas e aquilo que não está resolvido e onde está feito o perdão com os genitores e etc. Aquilo que eu já encontrei de padrão é que aquilo que mais... O meu pai era alcoólico, o meu pai era agressivo, o meu pai era mulherengo. E tu estás a ouvir a pessoa falar e às tantas observas que o comportamento dessa pessoa é exatamente o espelho do que o pai era. E na realidade, quando está numa consulta, está a enumerar tudo aquilo que lhe fez mal, tudo aquilo que ele sentia que não era correto no pai, e depois, tipo, ele tem esse comportamento. Eu já me deparei com algumas situações dessas. Eu estava-me agora a recordar pelo menos 2 casos de pessoas que, basicamente, famílias um pouco desestruturadas, com portanto, pais que rejeitavam mães que fugiam, coisas do género, e depois eles próprios, nas suas relações, faziam a mesma coisa. Exatamente. Seja, até a parte abusiva, a parte da violência doméstica.
Sim. e tudo mais, e uma série de coisas Estou-me a por aí. recordar de um caso em que os pais basicamente não conseguiam estar juntos e afastavam-se, e portanto ele inconscientemente afasta todas as suas mulheres. Que ele não consegue, quando aquilo se torna demasiado sério, que ele quer, quando se torna demasiado sério, ele arranja uma justificação qualquer para acabar Ou com provoca uma discussão, ou provoca, ou irrita, ou enerva isso. para a outra pessoa reagir, ou provoca E situações para se poder afastar. exato. E isso tem um processo muito interessante ao longo de algum tempo em que ele reconheceu, começou a olhar para trás para todas as suas relações e reconheceu que era ele que terminava as relações todas por dar cá aquela palha. E, portanto, acho que falando nos padrões, ou seja, é o conseguirmos olhar para trás e aquelas situações que se repetem na nossa vida, e tipo, porquê, e porquê, e porquê é que se continuam a repetir. No fundo, é exatamente para nós termos a noção do aprendizado que está. O passado serve mesmo para isso. É para olharmos para como é que é a vida e termos esse aprendizado e percebermos e seguir. Não é para ficar com nada atrás, a não ser a lição, a não ser o aprendizado que Sim, tivemos. sim. Sim. Porque senão andamos aos círculos e passamos a nossa vida inteira aos círculos e depois karmicamente. Tu andas sempre aos círculos, estás sempre em círculos. Estás sempre a ser testada com novas experiências, onde estás a ser testada naquilo que são os teus padrões. Para mim, o importante é encontrar aquilo que são os teus valores e que orientam a tua vida. Não ficares agarrado ao padrão, mas saberes quais são as coisas que tu valorizas na tua vida e que tu queres ter e que queres firmar ali a tua vontade, pôr ali a tua vontade. E isto permite criar não é bem um foco, mas será mais uma âncora de consciência. Quando o padrão surge, tu perguntas a ti próprio, mas eu quero isto ou não quero isto? Eu quero me ver nesta situação, não quero nesta situação. Nesta situação que eu tenho aqui, o que é que eu valorizo? O que é importante para mim? Fico, não fico? Para, ouve, escuta. E isto é que é um processo muito, muito interessante e muito importante, que eu tenho reparado que faz muita falta as pessoas terem uma verdadeira noção de quais são os valores que orientam a sua vida. Sem dúvida. Sem dúvida. Que é uma pergunta que eu muitas vezes faço, é assim, gente, fica assim, olha lá, diz-me quais são os teus valores. E as pessoas ficam a olhar para mim porque nós passamos a vida a falar em valores, não é? Os valores da civilização ocidental. Que valores são esses? Porque tu tens os teus valores, eu tenho os meus, que até podem alguns deles ser concordantes, mas o facto de teres um conjunto de valores que é muito diferente dos meus, porque as coisas que tu valorizas são decorrentes da tua vida, daquilo que tu vieste a fazer, do teu processo, podem ser muito diferentes dos meus, são todos válidos. Ninguém tem que dar os mesmos valores aos outros. Não, e todo o ser humano acha que está a agir de forma correta. E lá está a situação de que a pessoa age no mundo de acordo com a concepção que tem de Deus. Não é? Se eu tenho a noção de um Deus severo, de um Deus castigador, eu sou pronto, eu acabo por agir com medo dessa punição e acabo por Exato. ter age no mundo com uma posição de culpa, de apontar o dedo, de julgamento, de ser Exato, severo, de ser, não é? Portanto, acaba, e as pessoas acham que estão a proceder bem. Qualquer pessoa, estamos a dizer, cada um tem o seu caminho, é verdade, mas a grande maioria das pessoas, quando está a agir no mundo, ou a colocar o seu poder no mundo, e mesmo com as capas egóicas em cima, aquilo que acontece é que o ser humano pensa que está a agir bem, que está a agir da forma correta. E muitos desses valores ou lhe foram incutidos, eventualmente, pelos pais, não é? Ou lhe foram incutidos pela forma como ele acha que é o Deus, que é Deus. Sim. Os processos são muito diversos. O que é interessante é tu fazeres a exploração de quais são verdadeiramente os teus valores. Porque é que este valor é teu? E depois, quando estás a fazer este processo de descoberta, é tu conseguires encontrar na tua vida os exemplos em que aquele valor foi importante ou não foi importante. E porquê? Esse é que é um processo interessante. E muitas vezes as pessoas libertam-se de valores que não são delas, mesmo sendo bons valores, mas que não são delas, e redescobrem coisas que para elas são importantes,
e que não estavam conscientes e que não estavam presentes na sua vida e que passam a ser essa âncora que orienta, essa capacidade de compreensão para onde é que querem ir e para onde é que querem seguir. Isso é que é importante. Porque eu acho que a grande. Isto como diz o outro, não vimos com o livro de instruções. Eu gosto muito dessa frase. Outra frase que eu costumo dizer muitas vezes assim: ninguém disse que era fácil. Mas também ninguém disse que ia ser tão difícil. António, mas é tão difícil. Mas ninguém disse que ia ser tão difícil. Fazer isso. E eu digo assim: ninguém disse que era fácil. É o que é. É o que é, não vale a pena estarmos com stress. Basicamente, acho que aquilo que nós devemos tentar fazer é, na nossa busca pessoal, na busca do conhecimento, é importante buscar o conhecimento. Mas mais importante ainda que buscar o conhecimento é buscar-se, ouvir-se, escutar-se, aprender a escutar-se, aprenderem a olharem para dentro, as pessoas olharem para dentro de si próprias e claro que o conhecimento é importante. E depois acaba por ser importante e viciante, porque depois tu começas a querer saber e a querer e a questionar e a comparar e pronto. E isso faz parte da tua evolução. E compras livros, e compras livros, e compras livros. Compras livros, e compras livros, e compras livros. E ouves audiolivros, e ouves audiolivros, e ouves audio... E depois às tantas lá está. Tens o milkshake, tiras a informação e tudo acaba por ser sempre novo. E o curioso neste caminho, que se lhe pode chamar místico, que se lhe pode chamar... como é que, se calhar é muito forte chamar um caminho místico, mas provavelmente é um termo correto. Este nosso caminho místico. Eu chamo de descoberta terapêutica do eu. Pronto. É o meu projeto. Exato. Encaixa com a descoberta terapêutica do eu. Parece-me perfeito. Exatamente. Parece-me perfeito. E eu julgo que mais importante do que isso é nós conseguirmos perceber, e entramos pela questão de perceber quem nós somos e qual é, no fundo também, qual é o nosso papel, a nossa missão de vida. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas, acho que a maior lacuna que existe é qual é a minha missão de vida. Sim. O que é que eu ando aqui a fazer? Porque é que eu vim cá? Porque então, nós viemos cá com uma missão, com um poder para manifestar, com qualquer coisa para manifestar. E para doar ao outro. E a grande maioria das pessoas até se está a interessar por estes temas, até está a querer entrar na descoberta do eu, até está a querer perceber o que são estas coisas. Mas depois acho que a maior interrogação, pelo menos as pessoas com quem eu tenho conversado, e que têm procurado alguma ajuda, minha, com as terapias, nossa também. Quando digo nossa, é dos terapeutas em geral claro. e pronto. E o que eu noto é isso, é que as pessoas não percebem, andam perdidas. As pessoas têm o que se chama o pocket money, têm que arranjar um trabalho, têm que arranjar qualquer coisa que lhes dê sustento. E no meio desta azáfama toda acabam por se perder de si próprios e perder-se desta conexão. Mas quando param um bocadinho, é tipo eu quando aqui a fazer. Mas isto a vida é só isto, o que eu ando aqui a fazer? Tipo, isto é comer, dormir, para não dizer o resto. Eu acho que isso é uma questão que é uma questão fundamental. Eu acho que puseram muita tónica dessa missão naquilo que é a tua profissão. Exatamente. Exatamente. Há pessoas que a sua missão não tem nada a ver com essa parte. Não tem nada a ver. Nada. É pocket money. É a forma de ganharem dinheiro. Isso é o pão, farinha, trigo limpo, que para você não interessa rigorosamente nada. As suas missões são outras missões. Há pessoas que têm outras missões que não têm nada a ver com algo de onde tu retiras dinheiro. De maneira nenhuma. E isso para mim tem sido um grande engano. E depois outra questão que é essa ideia de uma grande missão. Porque muitos dos casos, uma grande missão. A tua missão é uma coisa e pode não ser rigorosamente nada disso. É uma missão, seja ela grande ou pequena, é uma missão. E se nós cumprimos com essa missão, está ótimo. Exato. Está ótimo. Uma pessoa pode vir ter a missão de ser mãe. Ser Exato. Mãe. Sim. Limpar sanitas. Exatamente. Pode ser a sua missão. Essa é um bocadinho forte para animar o pessoal. Essa é um bocadinho forte, António. Alguém tem que o fazer. Atenção, alguém...
eu tenho Plutão na casa 1 e é assim, é ao pontapé. É que a questão é essa. É que a questão é essa. Alguém tem que o fazer, alguém deve o fazer. E há pessoas que têm uma certa apetência para fazer esse tipo de trabalho. Não nos podem, como estavas a dizer há bocado, pôr na cabeça que é um trabalho que é indigno, que é um trabalho nojento, que é um trabalho horrível. Porque, no fundo, ela pode ser uma excelente pessoa para fazer limpezas. E, de facto, lá que mexe naquela parte, não quer dizer que seja indigno. Porque senão, então, vamos por aí, metade dos trabalhos são todos indignos. Porque mexem em partes que são indignas. Mas alguém, como tu estás a dizer, tem que fazer. E se calhar há pessoas que encontram, nesse aspecto, uma forma, como é que é dizer, mais elevada de prestar serviço à comunidade. Por exemplo, indo para outra coisa completamente diferente, que eram as abafadeiras, já que está na moda a eutanásia. Aquelas senhoras que andavam de almofada terra em terra e que iam matando as pessoas que estavam moribundas. Alguém tem que fazer esse processo. E por vezes até com, como é que diz, com peso kármico, não é? Com construção de karma para ela própria nas próximas vidas. Dificuldades de quando tu andas e basicamente tu assassinas pessoas, mesmo estando moribundas, não é? Mesmo que seja de certa forma a pensar que estás a dar uma morte melhor àquela pessoa, tu crias esse peso. Isso é algo que fica na tua consciência. Essa é a filosofia do tiro de misericórdia. Exatamente, um pouco por aí. Que é aquela coisa que tu vês em alguns filmes, quer dizer, quando tens dois soldados e sabes que um deles não consegue sair do campo e o outro, de certa forma, não o consegue salvar, senão ficam lá os dois, e que vai ser torturado e vai sofrer imenso, pode ser um processo mais adequado essa pessoa morrer naquele momento. Agora, António, o que é as karma? questões não são líquidas, isto são questões que não são fáceis, não é? Nada disto é fácil, nada disto é líquido. Sobretudo porque muitas dessas coisas são feitas sob muita pressão e são feitas em momentos que são muito dramáticos para as pessoas. E, portanto, nestas coisas eu tenho sempre a tentação de... Ou tenho a tendência, mais do que a tentação. A tentação é mais do que a tentação. Tenho a tendência para dizer que não devemos julgar tanto. Devemos ouvir e compreender melhor o que é que foi a vida do outro. Quando nós ouvimos a vida do outro, percebemos uma data de coisas porque é que ele é assim. E esse processo de escuta é importantíssimo. E depois, fazer o mesmo processo connosco. Aquilo que estava a dizer há pouco, de nós olharmos para nós próprios, é quase como nós conseguimos ver a nossa vida como um filme em que nós somos espectadores do nosso próprio filme. Nós não estamos a interagir, não estamos metidos ali, mas estamos a assistir ao nosso próprio filme. E isso dá-nos um certo distanciamento relativamente às coisas. Mas é assim, é preciso conseguir ter essa capacidade de nos afastarmos da ilha para ver a ilha. E é preciso ter essa capacidade. E essa capacidade também se adquire, porque também não é fácil logo de se perceber. É como tu dizes, ninguém nasce ensinado e não há livros de instruções. E todos estes processos são processos que exigem um grande nível de compromisso, primeiro que tudo, uma grande insistência de permanência, de tu permaneceres. Está a correr mal, eu não consigo, que horror, já estou farto, estou frustrado. Não. NL, Programação Neurolinguística. Eu também não sei o que isso é. Eu sou um tradicionalista. É tudo modernices. Mas que é, no fundo, tu dares tempo a ti próprio, conseguires ter o tempo suficiente para tu alcançares os objetivos que tu queres. Porque isto do juntas o pó, o tango, não é? É só juntar água, taca, 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 taca. Não há soluções fáceis. Olha, António, E por isso é que eu acho que há assim de uma muitas maneira... pessoas... Não, termina tu. pessoas que andam em processos muito complicados e muito difíceis porque desarranjam soluções muito fáceis. Há muitas soluções fáceis aí. Muitas questões que é, vais ali, faz uma terapeutazinha e estás muito melhor que passado uma semana estás exatamente a fazer as mesmas coisas porque não tomou consciência rigorosamente nada. As terapias,
digamos, uma terapia de limpeza é importante, é bom, é fundamental, até mesmo para tu conseguir fazer estes processos, tens que fazer as terapias de limpeza, mas não é a solução. Não é a solução. No processo de descoberta e de autoconhecimento não é a solução. Ajuda e é fundamental, mas não é a solução. Sim, ajuda. O limpares o caminho, Claro, limpares o claro. caminho e resolveres e desbloqueares e tirares bloqueios, é a forma de fazer fluir a pessoa e Claro. ela poder. Pronto, é sempre importante, claro que sim. Claro. Mas depois há o trabalho todo para se fazer. Porque, no fundo, se não vais outra vez estar a criar os bloqueios outra vez. Sim, se não é de uma coisa, é da outra. Não é? No fundo, vais, como é que se diz, refletir no teu corpo as tuas dificuldades, as tuas ineficiências, aquilo que não consegues fazer, vais outra vez pôr no teu corpo esses bloqueios todos. Vais recriá-los todos. Exatamente. E depois vais outra vez ao terapeuta para fazer-te uma limpeza. Lá está, não há pessoas doentes, há espíritos doentes. Não há Exatamente. doenças, há pessoas doentes, espíritos doentes. E só António, de uma maneira muito resumida, Sim. nós já, não sei se estamos para doutorar, eu também não te quero cortar o coisa, não sei, mas já estamos aqui tipo há 1 hora. Não, Por mim, vai há há hora. 45 minutos. Ah, é? Não Ah, sei, pois, estava a dizer que caíste, entraste, foste, desapareceste. Isto é mágica, não é? O António aparece, desaparece e tal. Ia-te pedir assim, de uma forma, se é possível, abreviada, define karma, Ah, por favor. então vá. Basicamente, karma, podemos imaginar como se fosse um caminho. Karma é os limites do caminho que tu estás a fazer. É como se tivesses duas barreiras e, portanto, é por ali que tu podes ir. Os cruzamentos que tu encontras, onde tens de tomar decisões, é karma. Onde tens de fazer escolhas, é karma. As pessoas que tu encontras pelo caminho, é karma. Tudo isso, basicamente, é o que vai passando ao longo da tua vida. A pessoa que vem é sempre a pessoa certa. Exatamente. A pessoa que caminha contigo é karma. Karma é os pais que tu tens. Karma é os pais que tu tens. São os irmãos Que que tu nós tens. escolhemos. Sim. Sim. O karma para mim é escolhido. Para mim, karma são as limitações que tu te impuseste a ti própria antes de encarnares. São as coisas que tu decidiste, que são as minhas próprias limitações, que fazem com que a minha vida seja de uma determinada maneira. Há karma que tu consegues alterar no sentido de tu podes mudar a forma, não é bem um karma que tu alteras, tu podes mudar a forma como tu experiencias e vivencias esse karma. Tu podes ir para uma estrada pedregosa com um sorriso nos lábios, ou podes ir para uma estrada pedregosa a insultar os deuses A todos, reclamar e a lamentar-nos e a reclamar, vitimizar-nos e a dizer mal da mais. vida. Sim. Ou então Isso, levares a coisa na brincadeira e. exato. E aí entras numa coisa que é muito mais importante do que o karma, que é o dharma. Porque o objetivo não é propriamente nós nos libertarmos do karma. Não, o objetivo é nós vivermos o nosso dharma. E o dharma é aquilo que estavas a falar há bocado, que é aquilo, o que é que nós viemos cá fazer e como é que eu posso fazer aquilo que eu vim cá fazer da melhor maneira. Que é no fundo uma libertação. Ou seja, o meu pai era assim, a minha mãe era assado, eu sou pobre, eu vivo em Portugal, tenho estes políticos, não é nada disso. Quer-me ir embora outra vez! Exatamente. Isso é karma, isso é viver no karma. Se tu viveres no dharma, nada disto me interessa. Nada disto para mim é relevante, nada disto para mim é fundamental. Eu sou, e eu descubro em mim próprio quem é que eu sou, e consigo então encontrar um nível de felicidade que é um nível de felicidade muito mais elevado. Ok. Mas o karma passa por ti na mesma. A diferença aqui. O karma está lá. O karma está lá. O karma está lá. Está sempre. Está presente sempre, 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 sempre. Porque tu amanhã vais encontrar outra vez no caminho uma pessoa que vai fazer lembrar o teu pai, que vai pôr outra vez a tua criança interior a chorar babi rainho, a dizer que estou outra vez em Calimero, lembras do Calimero? Nós ainda somos do tempo do Calimero. It's injustice, Que é uma injustiça, e eu sou uma desverdade, não sei o injustiça. quê, porque quando era miúdo, houve uma vez, não sei o quê, não sei o que mais. Isso é continuamente teste, 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 teste.
teste. Estamos sempre a ser testados para conseguirmos nos libertar, no sentido de encontrar uma forma diferente de viver esse karma. Não é libertarmos do karma, é mudarmos a forma como nós vivenciamos esse karma. Ou seja, a forma como vivemos o nosso Dharma. Que é, no fundo, orientar-se para o Dharma. Não é? Que é orientar-se para aquilo que é uma boa vida. Conseguires encontrar em ti a alegria de viver. Das coisas mais simples. Olha, tipo, os nossos cães acordam de manhã, tipo, e o pessoal está sempre insatisfeito. E os nossos cãezinhos acordam de manhã, os nossos bichinhos, tipo, yes, estamos vivos, vai a bola já. Ainda a malta está a beber o café da manhã, tipo, a acordar, e tipo, onde é que eu estou? Já estão eles, bora curtir, está aqui a bola, estamos felizes, estamos vivos. E são 9 da noite e estão a ladrar um ao outro e a morderem-se e a brincarem, e passado 5 minutos de brincadeira, deitam-se. Eu digo assim, como é que adormece assim? Quer dizer, estou cansado, vou dormir. Pumba, já está. Não tem preocupação. Eu muitas vezes, de uma maneira muito simplista, tenho muito essa coisa. É assim, olhemos para os animais. Pá, eles vivem, eles aproveitam, eles brincam, eles aproveitam, têm uma limitação de vida, na sua maioria, muito menor que a nossa, pequenina, uma existência muito curta, e eles vivem, são felizes. Quer dizer, se não forem maltratados e abandonados e torturados e tudo aquilo que se faz, não interessa, não vamos falar disso. Isso é karma. É karma. Porque os animais também têm karma. Porque tudo tem karma. Eu às vezes digo assim à minha, estás a ser uma egoísta. Não sejas ciumenta com a Mil. É assim, tu um dia vais seres uma menina, assim nunca mais és uma menina nem um menino. Tipo, indo para a teoria budista, tipo tu, assim nunca mais vais ser uma menina nem um menino. Tens que evoluir. Exato. Assim nunca mais vais ser uma menina nem um menino. Tu estás a ser uma... Tens que ser de outra maneira. Tens que cumprir com o karma. Olha, António, não sei, se calhar vamos pagar o café, vamos pedir a conta. Não digas tudo o que tens para dizer hoje, senão ficas sem nada para dizer amanhã. Não, isso era bom. Isso era bom. Isso, por acaso, há uma coisa que esta área tem tanto para falar. Mas tanto para falar. Que é uma coisa que eu digo às vezes às pessoas. Vocês têm a mania de querem saber logo tudo sobre o outro, à partida, para poderem juntar os trapinhos e tudo mais. Não, vão andando, vão vivendo a descoberta do outro. Deixem o outro ser misterioso. Pois, olha, pá, comecem por se descobrir a si próprios primeiro. Que é uma forma que é de certa forma um certo sinónimo de místico, é esse lado misterioso do outro. Exatamente. E é assim, acaba por ser aí o desafio, não é? Acaba por estar aí a piada. Claro, o desafio é riscos, aventuras. As pessoas não querem aventuras, as pessoas querem tudo certinho e direitinho, querem viver tudo em caixas, tudo em caixas. As pessoas querem tudo, sim, relações em caixas, a vida em caixas, o dia em caixas, tudo formatado em caixas. Mas pronto. Olha, António, adorei. Também eu. Espero que o pessoal, tivemos sempre aí uns resistentes connosco, bem, uns 7, uns 10, depois 12, depois 15, depois 9, vi uns que se chatearam de nos ouvir e tal, foram à casa de banho, estes gajos são chatos, mas deixa-me lá ver o que é que eles estão a dizer outra vez. Esta malta querida que ficou aqui connosco, a tomar um café connosco, e eu tenciono, enquanto também me quiserem aturar, fazer esta nossa conversa à quarta-feira, contigo sempre que puderes, porque é um prazer. Nós conhecemos durante um jantar, portanto isto faz toda. Foi fantástico. Isso foi karma. Mas tivemos muitas centenas de anos para nos reencontrar. Foi karma. Nem vamos falar de andar a pé por causa de se conduzir sem carta. Enfim, olha, António, obrigada de coração. Adorei. E vamos fazer isso mais vezes. Vamos. Se não tiver ninguém a assistir, a gente faz na mesma. Não faz mal, nós fazemos a festa sozinhos, sei lá.
o Zuckerberg está a existir de certeza. Está, de certeza, de certeza, de certeza. E aí os tipos como é que é, os fact-checkers? Oh, Oh, os fact-checkers estão todos aí, olha, eles não se anunciam, mas estão exatamente. todos aí. Ok. Então tá, Então olha. vá, querido, um Um beijo beijinho, muito grande para e ti até a também, próxima. António, para ti também, Adeus. um beijo grande. E Liga lá obrigada aí, a como é que estás a todos. fazer essas cenas esquisitas, que eu sou Tenho o de desligar, pois infantilito da é, tenho de favela. desligar aqui. Epá, isto é assim, manda-se com o telefone contra a parede, está desligado. Em último caso, de calhas. Vá, meu querido, muito obrigada. Vá, beijinho, adeus. Obrigada. Beijinhos e beijinhos a todos e obrigada por estarem connosco. Obrigado e Beijinhos. todos por assistirem. Tchau, António, até amanhã. Tchau.